As paixões, lembranças da infância acompanham todo o nosso desenvolvimento. Elas podem estar presentes nos primeiros sonhos de criança e depois se mostram presentes nas grandes decisões do adulto. A paixão é alimentada todo dia pela imaginação, com grande influência do meio no processo. E no Brasil, a paixão pelo esporte é marca cultural, seja para um time de coração, uma equipe de automobilismo ou até mesmo um campeonato de futebol de botão. Para a nossa conversa de hoje, muita troca de experiência sobre momentos inesquecíveis de vitória e preparação e de derrotas e aprendizados. Isso porque falaremos de paixões que nos impulsionam. Você está ouvindo mais um episódio do Toyota Cast, o podcast da Toyota do Brasil. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Para este bate-papo está conosco apaixonados por carros. Primeiro, Daniel Grespan atua há 18 anos na Toyota, desde os tempos de estagiário como engenheiro júnior. Se apaixonou por carros na infância e fez uma trajetória impulsionada pela curiosidade sobre as máquinas. Como resultado dessa paixão, alcançou lugares inimagináveis e hoje ele é gerente geral da qualidade da Toyota e atua na divisão esportiva da Toyota Gazoo Racing. Grespan, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza, abrilhantado aí pelo nosso próximo amigo que vai ser anunciado. E o nosso convidado mais que especial, Tony Kanaan, piloto profissional que hoje participa da competição de automobilismo mais importante do Brasil na atualidade, a Stock Car. Tony começou a carreira aos 8 anos de idade pilotando kart. De lá para cá, competiu na Fórmula 3 italiana, Indy Light, IndyCar Series, onde foi campeão mundial em 2004. Todo o resto da trajetória, que não é pequena, vamos abordar aqui no nosso bate-papo. Tony, seja bem-vindo. Bom, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, tem muita história para contar aí, vamos curtir um pouco, ver se eu faço vocês se divertirem um pouquinho aí. Logo de cara, começo a conversa falando sobre o início, a infância. Ali, damos os primeiros passos em direção ao que gostamos, com a ajuda de motivação das pessoas que estão ao nosso redor. Grespan, você se recorda das primeiras memórias e referências do garoto ainda curioso se interessando por esse mundo de carros? Sim, eu me recordo muito bem, inclusive estava aqui repensando isso agora. E acho que o primeiro contato que eu tive foi influenciado pelo meu pai, né? Meu pai sempre trabalhou com vendas, então ele usava o carro como ferramenta de trabalho, né? Onde ele ia visitar os clientes, etc. E eu lembro que nos finais de semana a gente sempre estava junto ali, lavando, limpando o carro, né, para que ele tivesse apresentável durante o trabalho dele. E isso gerou em mim esse começo, né, essa curiosidade de sempre querer desmontar ali para mexer, para limpar, etc. Né, e a gente foi criando essa cultura dentro de casa e começamos a assinar revistas que falavam sobre automobilismo, sobre carro. Acho que o início foi bem esse mesmo, influenciado pelos meus pais aqui, mais pelo meu pai. Muito bacana. Então, desde o começo, você já interagia aí com o mundo do automobilismo. Tony, imagino que alguma dessas experiências, dessas referências no esporte também estiveram na sua formação. Não só como amante dos carros, mas como piloto, já que a sua carreira começou bem cedo. Quais são as memórias que você guarda dessa época no início da sua carreira? Cara, assim, o automobilismo faz parte da minha vida mesmo. Eu comecei a assistir corrida pela televisão com meu pai, tinha, sei lá, 6 anos de idade, a gente assistia Fórmula 1 e Fórmula Indy todo fim de semana que tinha juntos. E aos 8 anos de idade, a gente começou a frequentar os autódromos também para assistir as corridas ao vivo. E aos 8 anos de idade ele me levou no kartódromo, em São Paulo, em Interlagos, para assistir uma corrida de kart. E ali eu pedi um kart para ele de presente. A gente saiu de lá direto para a loja onde vendia os karts ali. Quando eu falo da minha infância, eu não fui um menino que andei de bicicleta, eu andei de kart. Andei de kart minha infância inteira. Eu me lembro que meu pai, ele ainda vivo, ele falava assim para mim: a vida de um atleta profissional requer muitos sacrifícios, enfim. O kart é um esporte relativamente muito caro, então é um investimento muito grande na parte não só, né, da família, mas de tentar arrumar um patrocinador, enfim.
Aquela história, antes de eu andar de kart, é o moleque que brincava de carrinho em casa, era o moleque que sonhava, passava na rua uns carros mexidos, uns carros mais potentes, eu olhava, nossa, olha aquele carro, enfim. Sempre teve uma relação de carro, desde que eu me conheço por gente. Tony, olha só que curioso. Kart é uma lembrança de muita gente na infância, né? Inclusive da minha. Eu lembro que com os amigos ali a gente andava de kart. Grespan, você teve essa experiência aí também com os amigos? Como que foi isso para você também? Fez parte da sua infância? O Tony falando agora sobre isso, né? Eu estava aqui lembrando que o meu quarto ele era forrado de pôster de carros, né? E eu tinha um pôster de um carro lá nacional que era conversível, que ele ficava assim como se ele estivesse nas nuvens, sabe? Era o pôster assim, e ficava em cima da minha cama. Eu ficava olhando para aquilo, sabe? Com aquele desejo. Acho que quando você é mais novo, né? Sua imaginação ela voa muito mais. Viajava naquilo lá. Com o kart eu fui ter experiência um pouco depois. Eu sou um pouco grandão, então o kart não é uma coisa que é tão fácil para mim, né? Se adaptar ali nele, mas eu fui ter uma experiência um pouco depois. Cheguei a ter kart também, mas eu andava muito de carrinho de rolemã, viu, Tony? Isso daí eu andei muito. Cara, pra você ter uma ideia, Grespan, a razão de eu começar a correr foi o seguinte: eu assistia muita corrida com meu pai. A gente morava num prédio que a garagem era aquelas. No Brasil o pessoal vai lembrar bastante, aquelas garagens que a rampa é em uma espiral, assim. Ela vai descendo ou subindo, né? Eu tinha um skate, eu era muito moleque, eu devia ter uns 7 anos de idade. Que o skate era até meio grande para mim. Eu ia no topo da garagem, sentava no skate, né? Eu tirava, amolecia um pouco os eixos do skate para poder fazer curva e descia aquela rampa em espiral como se fosse um carro de corrida, mas sentado no skate. E eu me lembro que naquela época a gente não tinha capacete, mas não tinha nada. Eu tinha pego, eu peguei em casa, minha mãe tinha uma cumbuca assim de salada, eu botava na cabeça como se fosse o meu capacete e numa dessas, descendo a garagem, imagina, a rampa da garagem, que não é que o pessoal parava o trânsito ali para mim. Meu pai estava chegando do trabalho e quase me atropelou. E a partir daí eu acho que ele se ligou que ele teria que me comprar um kart, aí me levou para o kartódromo, bom, enfim, e aí foi assim que tudo começou. Muito legal ouvir essas coisas e conforme a gente vai ouvindo, a gente vai relembrando, né? Eu, numa certa idade também, acho que por volta de uns 12 anos, eu queria aprender a dirigir carro, aprender a dirigir mesmo, né? E meu pai, ele viajava e eu ficava em casa com a minha mãe. E eu lembro que minha mãe tinha uma Belina, isso daí era em 1989. E eu ficava na garagem, eu ligava, dava partida e ficava, vou para frente, vou para trás, vou para frente, vou para trás, só isso. E agora eu estava lembrando aqui com o Tony falando desse encontro aí repentino com o pai dele, que quem me ensinou a dirigir foi a minha mãe, porque ela me viu fazendo isso e falou assim, meu, se eu não ensinar, é capaz de acontecer alguma coisa pior, né? Eu lembro que a gente desceu a rua de casa, já comigo ali dirigindo e eu lembro como se fosse hoje a primeira curva que eu fui fazer, que eu falei, o que, que eu faço agora? Ela falou, vira o volante, vira o volante. Então é muito legal poder relembrar esse tipo de coisa que realmente está muito ligado aqui dentro da gente. Não, e são boas lembranças, né, que a gente guarda com carinho até hoje. E a gente está falando de paixão, e quando a gente consegue aliar essa paixão com conhecimento técnico, talvez seja a receita para as melhores entregas. E colocar isso na prática diária, muito provavelmente levará a pessoa a adquirir domínio sobre aquilo que faz. Grespão que o diga, né, que está aqui com a gente, pois hoje se encontra à frente da Toyota Gazoo Racing do Brasil. Grespan, conta um pouco pra gente do seu desenvolvimento da Toyota, um pouquinho da sua carreira na empresa e como a união entre paixão e a técnica te levou a atuar na Gazoo. Bom, quando eu comecei na Toyota, né, já há algum tempo atrás, como você falou aí, né, 2004, imagina eu chegando numa empresa japonesa, minha formação na época, eu tinha colégio técnico de mecânica, mas eu tinha feito faculdade de engenharia civil. E lógico, durante a faculdade e durante o estágio que eu fiz, eu falei, não é isso que eu quero, tinha feito por outros motivos e vou trabalhar com carro, seja lá como for. E aí vim para a Toyota, uma empresa que na época tinha muito mais pessoas trabalhando, na época era muito mais japonês, e aí chego eu lá, engenheiro júnior da qualidade. E eu lembro que naquela época a gente tinha um pouco de liberdade para ficar montando, desmontando os carros, tudo, e eu fugia do escritório e ficava sempre ali na linha de produção ou nas áreas de análise que a gente fala que
que tem dentro da empresa, né, fazendo esse tipo de trabalho. Como trajetória, consegue linkar que você vai se colocando de uma maneira ou de outra aonde você realmente sabe que faz sentido para você. Então, eu comecei com análises básicas e depois eu fui me envolvendo nos times de projeto, e a notícia que eu sempre gostava muito de carro, foi se espalhando dentro da empresa, e aí eu comecei a trabalhar também com os novos projetos. Então, quando a gente tinha novos carros, né, para lançar no país, a gente tinha um período lá de desenvolvimento e eu sempre estava com essa equipe, mesmo fazendo parte da qualidade, trabalhando com essa equipe de desenvolvimento. E aí você começa a achar dentro da empresa outras pessoas que têm a mesma afinidade, né? Você vai se agregando a essas pessoas, né, de uma maneira ou de outra, acaba acontecendo, e montando aí times que realmente trabalhavam muito duro para a gente conseguir deixar o carro ali o melhor possível para o nosso cliente, mas aí você vai aprendendo e vai evoluindo e desenvolvendo o melhor possível, né? E aí chega a Gazoo. Acho que a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente, mas chega a Gazoo que realmente é uma realização de um sonho aí para gente. Sim, sim, acho que para todos nós, né, Grespan, como eu comentei no início, é uma paixão, né, dentro da área que a gente atua, acho que é uma paixão de muitas pessoas. Tony, acredito que toda filosofia guiada pela superação e adaptação esteja conectada às motivações de um piloto de alta performance. Durante a sua trajetória, além de se superar, precisou se adaptar para competir com tantas modalidades automobilísticas diferentes, sempre se renovando e, de certa forma, recomeçando. Como que você vê esses desafios dentro da competição? Cara, isso é uma coisa que eu acho que nasceu em mim, né? Eu tive várias adversidades até eu chegar onde eu cheguei, mas para explicar um pouquinho, vamos supor, eu era um moleque muito pequeno, então eu mal alcançava o volante e os pedais do kart, a gente teve que adaptar. Eu era o mais fraco ali entre os pilotos, porque eu era muito pequeno, enfim. Então, primeiro. Aí depois, aos 13 anos de idade, quando eu já tinha ganho 4 campeonatos consecutivos de kart, eu perdi meu pai com 13 anos por um câncer que infelizmente acabou levando ele. E aí ele me pediu um dia antes de morrer para que eu prometesse duas coisas para ele: cuidar da minha família, que era minha mãe e minha irmã, e um dia ganhar as 500 milhas de Indianápolis. Era uma coisa que a gente assistia muito. E com isso, você imagina, um moleque de 13 anos, eu perdi ele numa quinta-feira, aquele final de semana eu tinha corrida, sexta de manhã quando eu acordei em casa, a minha mãe estava lá, em vez de estar no hospital com ele, e falou: olha, seu pai infelizmente faleceu essa noite e tal, e ele pediu para eu te lembrar o que vocês conversaram na noite anterior. E eu levantei e falei: mãe, então é o seguinte, eu estou indo para a pista porque eu vou fazer o que eu prometi para ele. Aquele final de semana eu corri, ganhei a corrida, e a partir daí começaram todos os desafios, as adversidades, enfim. Aí você começa realmente a, a se colocar à prova, porque meu pai era meu patrocinador, a gente perdeu tudo financeiramente, eu tive que começar a trabalhar e por aí vai. Vamos adiantar um pouquinho até essa empreitada, depois de 25 anos de Fórmula Indy, aceitar um convite da Toyota, da Texaco e do Maurício para ir correr de Stock Car no Brasil, que é o meu país, que eu amo, uma parceria que está me rendendo muitos frutos aí. O Dani, o time dele, o pessoal da Gazoo Racing, corri para várias marcas de carro, nunca tinha corrido por Toyota, então os desafios estão aí, cara, vai ter todo dia, não é diferente no automobilismo. Eu acho que todos nós temos desafios na vida, todo dia que a gente acorda, nós temos vários desafios, esperados e inesperados. Então, para mim, é uma coisa normal, isso é o que me dá a energia de acordar e falar: não, eu tenho que ser melhor, eu vou me desafiar num carro que eu não conheço, enfim. Tony, que trajetória bonita, né? E escutando você agora, esse é um esporte muito competitivo e você falou um pouco das pressões que vocês acabam tendo, porque não é fácil, né? Ao mesmo tempo, você precisa treinar, você precisa ter muita concentração, mas também vem uma pressão ali de títulos. Para equilibrar isso não é tão fácil. Queria que você contasse também um pouquinho dessa experiência que você tem. Cara, a pressão ela sempre vai existir. A gente está num esporte que é de performance. Então, assim, eu costumo dizer que você só é bom de acordo com o seu último resultado. Minha carreira inteira eu usei os meus resultados bons, mas eu usei muito mais os meus resultados ruins para me dar mais motivação.
Existe uma estatística que diz que na nossa carreira a gente vai ganhar menos de 15% das corridas, todas as corridas que a gente for correr. Então, assim, você imagina que eu tenho mais de 390 grandes prêmios de Indy, ganhei 17, ganhei um campeonato, ganhei as 500 milhas. Então, os maus resultados, para mim, eles sempre servem de aprendizado para eu poder fazer melhor. Existem várias maneiras de você analisar o porquê as coisas deram errado. Às vezes estão sob o seu controle e às vezes não. Eu posso errar e bater, isso é culpa minha. O carro pode quebrar porque o mecânico esqueceu de apertar uma porca, ou uma peça porque a peça quebra. A gente está num esporte que a gente leva o carro no limite. Como é que eu vou fazer? Se for o mecânico por uma falta de atenção, como é que eu vou trazer aquele cara para perto para que isso não aconteça mais? Se for uma peça, como é que a gente vai no fabricante para entender por que que aconteceu? Eu morei numa oficina na Itália, num colchão no chão, durante 3 anos para poder conseguir correr, porque era o que eu queria fazer. Pelo histórico da minha carreira, eu me dei muito melhor quando eu estava em situações de pressão e uma situação mais difícil de conseguir sair do que tentar meio que administrar uma situação muito boa. Qualquer desafio que a vida me traga, eu me dou muito melhor sob pressão. Olha só, hein, Tony. E eu tenho certeza, né, que você acaba influenciando muita gente que está no seu entorno também, em sua volta. Porque é uma equipe, né? O que você comentou agora. É muita gente envolvida nessa competição. Então, acho que de uma certa forma você influencia positivamente essas pessoas também. Grespan, agora com você. Conta aqui para os nossos ouvintes do Toyota Cast quais são os bastidores da Gazoo e falar um pouquinho também da sua atuação na linha de frente desse projeto aqui na Toyota. Um comentário só que eu queria fazer antes aqui, ó, sobre o que o Tony falou e sobre o que você falou também, né, dessa importância e da abrangência, né, e de tudo mais que traz quando a gente vê uma corrida, não é só uma corrida, né, tem muita coisa ali envolvida. E eu lembro muito bem que as corridas, quando passavam na TV, elas agregavam famílias, né? Então você ia ali para ver Fórmula 1 e depois quando o Tony na Indy, eu lembro que a Indy para a gente era uma coisa que não era tão usual, pelo menos na minha casa. E quando a gente começou a ver que tinha um brasileiro lá que estava fazendo bonito, né? A gente começou a ver também a Indy, a Fórmula 1, ela passou por um momento, né, que a gente sabe muito bem qual foi, que ela teve o seu auge aqui para o brasileiro, né, representados pelo Senna, e depois a gente começou a buscar outras categorias, outros pilotos também, então a gente teve o Rubinho na Fórmula 1 e o Tony representando muito bem, e na Gazoo ela foi criada justamente para reconectar essa emoção que a gente sente, prazer de dirigir também, tendo um carro que a gente sente que se conecta um pouco mais com a gente, mas não tem como fazer tudo isso sem você estar na pista e sem você participar de corridas. É preciso parar, respirar um pouco e pensar, estou atuando como o gestor da Gazoo hoje ou se eu estou atuando como um fã, né? Porque é uma linha muito tênue para a gente que tem essa paixão. E lidar com pessoas que para mim também são lendas, né? Como eu já falei, o Tony, o próprio Rubens, é uma coisa muito, muito legal. Pegando esse universo um pouco do automobilismo mundial e considerando todos esses desafios que o Tony acabou de falar aí, imagina o que a Gazoo já conquistou num curto espaço de tempo em vários campeonatos que a gente tem pelo mundo. Então, vir para Stock Car era uma maneira da gente também aqui na nossa região, no nosso país, mostrar que a gente agora tem um produto que vai estar ligado ao automobilismo, né? Que não é só simplesmente, beleza, eu tenho um carro e eu dirijo até o trabalho e eu volto, tem algo a mais, né, para entregar. Um dos temas da Gazoo, Grespan, é superando limites em busca do melhor. Eu acho isso demais, porque é sempre procurando performar melhor, procurar resultados melhores, né? Isso é muito bacana também. A gente traduzindo lá aquele slogan, né, que a gente tem mundial, né, seria isso, pushing limits for better, né? Mas o que eu acho legal da Gazoo é você realmente quer criar essa conexão do carro com quem está dirigindo. É lógico que você tem vários níveis de carros, né, dentro da própria Gazoo, mas o intuito é esse e é muito claro que é esse. E isso
vai tocar naquele prazer de dirigir, né? Que talvez a gente hoje esteja perdendo cada vez mais por um lado ou por outro, mas que a gente está querendo reconquistar essa conexão. Você, às vezes, tem um carro ali na garagem, as pessoas que gostam muito de carro, elas costumam, às vezes, ter mais de um. E, às vezes, tem um ali que é especial, que você gosta de dar uma volta, ou algum que você vendeu e que está ali na sua memória, sabe? Poxa, eu vendi aquele carro, mas aquele carro era tão gostoso de guiar. Um dos objetivos claros da Gazoo é isso, é criar carros que as pessoas elas vão amar dirigir e vão se lembrar disso, né? Então, isso está muito claro, é um direcionamento muito forte e que a gente está ainda evoluindo nele também, né? Buscando cada vez mais para ter esse tipo de interação do veículo com quem está ali e criar esse prazer. Bacana, bacana. Até o momento, abordamos experiências de conquistas através de histórias vitoriosas. Mas, claro, para superar limites, o erro e a falha são elementos naturais durante a construção de uma trajetória marcante, feito de melhorias ou, como conhecemos aqui dentro da Toyota, por kaizens. Para vocês, não deve ter sido diferente. Grespan nos bastidores, implementando novas tecnologias e métodos, e Tony nas pistas, acelerando no limite da emoção em cada etapa competitiva. Até aqui, quais maiores barreiras no caminho pela vitória e quais episódios marcam esses obstáculos? Tony, queria começar te escutando. Para te falar a verdade, eu acho que o nosso maior obstáculo, sendo um piloto profissional, é você mesmo, é a sua cabeça. É como você consegue se manter focado quando as coisas não estão indo muito bem, quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, quando você não vai correr numa equipe que você sabe que tem um piloto lá que não é tão bom quanto você, mas o cara está num carro melhor. A gente depende muito do equipamento em corrida. Então, para mim, eu acho que os meus maiores desafios da minha carreira, que eu contei um pouco aí antes, foi realmente não desistir, porque eu tinha tudo para desistir, né? Perdi meu pai, aí as pessoas falam, esse moleque tem que estudar e trabalhar, você acha que esse negócio de corrida não vai dar certo nunca? Vai ser ninguém, aí ó, vai parar de estudar e aí não vai conseguir arrumar emprego, vai ser um perdido na vida. Na verdade, assim, eu sempre falei, meu filho me perguntou isso outro dia, pai, mas e se não desse certo? Eu falei, filho, eu nunca me dei essa opção. Pode ser que não desse certo do jeito que eu queria, mas ia dar certo. Então, esse tipo de obstáculos que eu digo, a vida vai sempre trazer. É uma equipe que é ruim, ou é o carro que não está bom, é alguém que tem uma opinião dizendo que você não dirige o tanto quanto o fulano. Para mim, eu acho que os obstáculos maiores foram o Tony contra o Tony mesmo. Muito bom, muito bom. E tá na nossa vida pessoal, né? A gente tem que saber administrar. Grespan, e para você, como lidar com esses obstáculos? Olha, Ota, para mim, muito disso que o Tony falou, né? A gente tem que pensar assim, falando agora parece fácil, né? Falando parece fácil. Você trazendo isso para o plano consciente parece que está fácil, mas muito disso acontece inconscientemente. Quando eu penso também nesses desafios, né? Eu tenho milhares de desafios para contar aqui que aconteceram durante a minha carreira na Toyota. Pedreira mesmo que a gente tem que quebrar, a gente sabe que o dia a dia hoje na indústria automotiva não é fácil, não. Mas quando eu penso no maior desafio, ele vem antes disso tudo. Porque eu fiz lá o meu colégio técnico de mecânica, depois eu fiz a engenharia civil, e eu estava encaminhado na engenharia civil, e era uma carreira boa, legal, e em algum momento eu parei e pensei, lógico, como eu falei, não é consciente, mas aos finais de semana eu sempre envolvido com carro, ou com kart, ou amadorzão lá, quebrando um motor por final de semana e desmontando e montando. E em algum momento eu peguei e falei, eu vou trabalhar com isso. Eu não sei aonde vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu vou. E eu comecei a olhar, procurar por empresas, né, que estavam contratando na época, e entre elas estava a Toyota, que me interessava porque era no interior de São Paulo, e a minha família, meus pais já estavam morando na cidade, né, em Indaiatuba. Eu fui para a Toyota e comecei a fazer as entrevistas, e em todas elas eles me perguntavam assim, né, os gestores eram todos japoneses, né, eles me perguntavam assim, mas você fez engenharia civil, por que você quer trabalhar com carro?
E eu contava uma história lá, acho que era alguma história bonita, mas eu lembro que acho que na terceira ou quarta entrevista que me perguntaram isso, eu falei exatamente o que eu acabei de falar. Eu falei assim, olha, eu vou trabalhar com carro. Se vai ser aqui ou se vai ser em outro lugar, eu não sei, mas é isso que eu quero fazer. A pessoa que estava me entrevistando, então, na época, falou assim, então tá bom, obrigado, né? Acho que a gente já pode encerrar. E eu falei, pô, deu mal, né? E eu lembro que eu estava voltando para casa, dirigindo, e o pessoal da RH me ligou para perguntar se eu tinha disponibilidade para fazer o exame médico, que eu tinha sido aprovado na entrevista. Então, assim, acho que o começo, né, o desafio maior foi esse. E hoje você está aqui com a gente na Toyota, hein? Olha só. Exatamente, né? Muito Então, bom, que muito bom. privilégio. Privilégio para a gente. Bom, agora vamos falar rapidinho sobre os resultados da Stock Car. Tanto a Toyota quanto o Tony são participantes dessa competição que começou lá em 1979. A atual temporada é o segundo ano do Tony como piloto e da Toyota como montadora. Passadas 7 etapas da competição, qual o balanço que vocês fazem sobre o desempenho da equipe e do Toyota Corolla? A Stock Car é uma categoria que tenta manter sempre muita igualdade entre os carros, que é uma coisa super difícil de fazer. Isso equalizar esses carros, né, o Chevrolet e o Toyota, acontece isso no mundo inteiro. Fazer o BOP, que os caras chamam, que é de tentar fazer, é muito difícil. Agora, o Toyota está fazendo um trabalho formidável. Eu acho que, além de tudo, eu não posso nem falar, mas eu acho que o nosso carro é muito mais bonito. Então, não é porque eu corro pela Toyota, mas o Corolla é super agressivo. Em termos de Gazoo Racing, um trabalho impecável. O Tony, vamos falar do Tony um pouco. Eu acho que eu estou tendo uma temporada melhor que eu tive ano passado, ainda uma temporada de adaptação. Isso não é uma desculpa. É um carro muito difícil e com poucos treinos demora muito da gente ter que, eu digo, de pegar a mão. Então, esse ano a gente não fez um pódio ainda, chegamos bem perto. Meu melhor resultado foi em quarto lugar. Mas é aquela coisa, ter um pouco de paciência, e uma coisa que em corrida não existe. Então você fala assim: "Ah, mas está na categoria já no segundo ano e não conseguiu ganhar ainda", então realmente, essa última corrida nossa é assim, né, infelizmente, quando você larga, a gente largou em 30º, a gente teve um problema na classificação, passamos 16 carros e acabamos em 14º. "Ah, mas 14º é horrível", quer dizer, realmente, o importante, a minha análise que eu faço, como é que foi a equipe, como é que eu fui, o que que eu acho que foi produtivo. Então eu acho que essa corrida foi super produtiva, apesar do resultado não ser o que a gente queira. Então é um jogo de paciência, Otacido, e de realmente de resiliência. É uma categoria competitiva, é uma categoria que para mim ainda é muito difícil. Eu corri de Fórmula 30 anos da minha vida, desde moleque, nunca corri num carro de turismo, então essa é a primeira vez. Então realmente está sendo difícil de adaptar, mas é como eu falei, é disso que eu gosto. Então, a gente está trabalhando aí, faltam 3 corridas para o final do campeonato, e eu ainda luto, com certeza, viamente por um pódio. Eu acho que falar em vitória ainda é um pouco longe, mas nunca se sabe. Se estiver brigando pelo pódio, a vitória pode vir. E voltar aí ano que vem, trabalhando bastante para voltar, para realmente, o único jeito que vai fazer a gente melhorar, eu melhorar, é realmente insistindo e tendo resultados frustrantes para poder realmente melhorar. Eu postei isso outro dia. Um ano de estão testando a minha paciência, eu mesmo. Então vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. A torcida tá grande, né, Tony? Então acho que vem coisa boa por aí. É legal o Tony falar, né, dele mesmo testando a paciência dele, porque ele sabe que pra gente, né, ele não tem nada que provar, a gente sabe do potencial dele, mas o problema não é esse, né? O problema é você realmente se testar. O piloto ele é testado por ele mesmo, como o Tony falou, em toda corrida, em toda corrida. E isso eu principalmente estou aprendendo muito com a Gazoo. 2021 a gente fechou com mais vitórias que 2020, né? Mas também não ganhamos o campeonato. E 22 agora a gente está aí em terceiro e quarto no campeonato e ainda tem as corridas pela frente, que eu espero que a gente consiga reverter aí para talvez já conseguir a primeira vitória. Mas quando a gente fala de Gazoo, para mim, a prova mais emblemática do mundo, né, de automobilismo são as 24 horas de Le Mans. E a Toyota Gazoo Racing, ela remou muito para conseguir a primeira vitória nas 24 horas de Le Mans. E eu me lembro que no ano anterior ao ano da vitória, a gente liderou a corrida praticamente inteira, uma corrida de 24 horas, e na penúltima volta nosso carro quebrou.
E eu tenho foto da tela da TV, eu lembro até hoje a expressão do pessoal nos boxes. Aquele sentimento de nunca desistir, de saber que se você trabalhar firme, se você trabalhar duro, uma hora vai acontecer, e não porque é natural, porque você vai merecer mesmo, porque não tem outra maneira. Então acho que esse é o nosso espírito aqui, e o Tony e todos os nossos outros pilotos aí fazem parte desse time que vai ser vitorioso, é uma questão de tempo. Estamos agora nos encaminhando para o final do nosso bate-papo. Muito foi abordado sobre altos e baixos em uma carreira movida pela paixão, e gostaria de perguntar aos dois sobre as lições de atuar impulsionado pelas paixões e o que se desenha para o futuro. Gente, eu acho assim, o pessoal que escutou aí, eu espero sempre, quando a gente tem um papo legal desse, não é nem sobre carreira, ou eu acho que a gente tenta passar uma mensagem. Então, que usem esse exemplo aí de não desistirem nunca. Realmente, o que os outros falam não importa. Qualquer sonho que você tenha, vá atrás, tá aí, ó. O Daniel com o sonho dele, olha onde ele tá, eu com o meu, enfim. Não interessa quanto grande ou pequeno seja o seu sonho, isso não interessa a ninguém. Vá atrás, porque realmente só você vai saber se dá certo ou não. Não escute os outros. Bom, eu acho que o Tony resumiu, né? E para mim, quando a gente fala de ir atrás dos sonhos, né? Pô, hoje eu estou fazendo aqui um podcast com o Tony Canaan, então eu tenho realmente que ter a consciência que isso, em algum momento, foi um sonho para mim também. Apesar de ter o prazer de estar representando a Toyota Gazoo Racing, eu estou aqui com um cara que eu sou fã. Então isso é uma realização de um sonho. Mas quando a gente fala assim, né, dos nossos propósitos de vida e o que a gente vai atingir, o que não vai, né? Mais cedo ou mais tarde, independente da nossa idade, independente de onde você esteja na sua vida, em termos de nível financeiro, carreira, independente de tudo isso, mais cedo ou mais tarde você tem que olhar para dentro, você tem que ser honesto com você mesmo e você tem que fazer alguma coisa que faça sentido para você, mas assim, sentido real. E eu acho que se você consegue fazer isso antes, você vai ter uma vida talvez um pouco mais leve, ou bem mais leve, né, do que ela seria. Então, acho que esse nunca desistir do nosso sonho tem a ver com isso. Você olhar para dentro, respirar fundo, pensar no que realmente te faria feliz e ver se isso de alguma maneira está fazendo parte da sua vida. Seja ligado aos carros, que é o nosso tema aqui, ao automobilismo, mas em qualquer tipo de cenário. Então, acho que é essa a mensagem que eu deixo. Convido a todos a fazer esse exercício aí, ver se está fazendo sentido para vocês e correr atrás. Nunca é tarde para você correr atrás do seu sonho. Vamos nessa que ele chega. Tony e Grespan, gostaria de agradecer a disponibilidade e a disposição de vocês de trazer experiências e histórias inspiradoras aos nossos ouvintes. Nossa conversa foi um filme e creio que quem nos ouve agora está motivado a mergulhar de cabeça nas paixões e buscar o melhor resultado com muita garra e determinação. Chegamos ao fim de mais um bate-papo do nosso Toyota Cast. Quer comentar sobre o episódio ou enviar sugestões de pauta? Envie um e-mail para toyotacast@toyota.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo bate-papo.